Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar o meu canal. Aproveite, faça sua inscrição, tá? Dê aquele joinha e se você não gostar, pode desmarcar no final, não tem problema nenhum. É só para você não esquecer, tá? Bom, continuando aí nosso trabalho com parasitologia, você sabe o que é uma espécie alopátrica? Olha só, isso tem tudo a ver com a origem de espécies que foi trabalhada inclusive e principalmente por Charles Darwin na teoria da evolução das espécies. Assim, ele explicava a origem de novas espécies. Não foi só ele não, viu? Isso é utilizado largamente para se explicar como de uma espécie ancestral surgem novas variedades de espécies. Isso é muito importante para a parasitologia. Dá uma olhada aqui. Espécies alopátricas. Olha só. Tá vendo? Então, são espécies ou subespécies. Subespécie, pessoal, é o mesmo que raça, tá? Do mesmo gênero, tá? Que vivem em ambientes diferentes devido à existência de barreiras que as separam. Então aqui a gente tem como exemplo, tá? Esses artrópodes aqui, esses besourinhos. Então aqui eles viviam assim antigamente, né? Vocês reparem que aqui você tem alguns que são mais assim castanhos para o marrom, outros são mais esverdeados, enfim. Aí o que acontece? Algum fenômeno natural, climático ou qualquer outra coisa, climático que eu falo assim, uma seca muito forte, que obriga esses bichinhos a sair daquele lugar onde eles viviam juntos, né? E de repente uma seca que eu falei, pode ser uma grande inundação, eles são obrigados a se espalhar, se dividir por aí e salve-se quem puder, né? E aí o que acontece? Eles saem do lugar comum e vão se dividir em dois grupos, onde existe aqui uma barreira que os separa. O que pode ser essa barreira? Pode ser uma montanha, uma cordilheira, pode ser um rio, pode ser um lago, né? Ou pode ser até o mar, né? Indo mais para o passado da evolução, né? Na deriva continental. Então o que aconteceu? Essa barreira dividiu aquele grupo original em dois grupos que tem aqui agora, ó, dois grupos, tá? E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, desse lado aqui da barreira, a situação ambiental, a oferta de alimento, o clima, né, começam a se diferenciar em relação ao outro, né? Então você repara bem que aqui esse grupinho está mais parecido com o original, quer dizer, eles fugiram para um lugarzinho mais próximo daquilo que era antes. Esses aqui não, fugiram para um lugar mais variado, mais diferente daquilo que eles viviam antes. Então o que aconteceu? Esse grupinho daqui começou a sofrer algumas baixas, tá? E por incrível que pareça, a seleção natural tratou de preservar, quer dizer, eliminou os menos aptos e acabou permitindo a sobrevivência dos mais aptos, que eram os verdes, como vocês podem ver aqui. E com o passar do tempo, olha só, você tem aqui, depois de um tempo, que esse tempo é variado, pode ser milhões de anos, etc. e tal, você tem dois grupos diferentes, são espécies alopátricas. Fisicamente são parecidinhos, certo? Mas aqui a cor está bem diferente. Significa que eles já são, provavelmente, quase espécies diferentes. Isso justifica a presença de animais diferentes, mas que são semelhantes apenas. Assim, tem uma certa semelhança ou muita semelhança, mas se você encontrá-los novamente, eles já nem são mais capazes de se reproduzir. Isso por quê? Porque eles passaram por muitas
seleções naturais durante muito tempo e se desenvolveram, formando dois grupos, duas espécies alopátricas, e se são espécies distintas, elas não têm mais afinidade para acasalar, não. Já é outra espécie, tá bom? Muito bem, gente, isso é uma coisa comum de se estudar na parte de quê? Evolução das espécies, tá? Agora dá uma olhada aqui nessa outra parte aqui para a gente fazer um estudo voltado mais para a doença. Aquela fase que eu passei antes, né, que é a espécie alopátrica, ela serve para explicar como surgem novos parasitas e parasitas mais eficientes do que os anteriores. Por isso, a nossa luta contra o parasitismo, ela não tem descanso, porque eles estão sempre em movimento de evolução. Aqui, vamos falar de doença. Você já ouviu falar em fase aguda e fase crônica? Óbvio, mas então, o que significa uma e o que significa outra? Bom, gente, a fase aguda é aquela fase, período logo depois da infecção, né? O parasito entrou em você, você está na fase aguda. Aí os sintomas clínicos são aqueles sintomas que o médico logo identifica e são importantes sinais para que o tratamento seja feito quanto antes. É a melhor fase para você combater o parasita, é na fase aguda. Então, é a fase inicial, tá bom? Então, você vai ter sintomas mais marcantes, tipo febre alta, ou uma dor, uma inflamação, um edema, não é? Então, uma coisa visível, você pode contar o que você está sentindo. É assim, tá legal? Um enjoo, uma dor, etc. Tá? Então, é um período de definição. O indivíduo se cura nessa fase ou, né, ele entra na fase crônica ou ele morre. Tá? Então, dependendo da condição física daquela pessoa, ele tem essas situações. Ou ele se cura, muitas vezes pelo seu próprio sistema imunológico, ou ele morre, ou ele vai desenvolver uma fase crônica. Só que a fase crônica, não generalizem, ela não é obrigatória. Alguns parasitas que são mais longevos, que ficam mais tempo dentro dos nossos sistemas, eles determinam a fase crônica, outros não, tá? E o que é então a fase crônica? Então a fase aguda é inicial, a fase crônica é a que vem depois, que geralmente é a mais difícil de ser combatida e da pessoa ser curada. É aquela que segue a fase aguda, caracteriza-se pela diminuição da sintomatologia clínica. Então, digamos, quando você chegar na frente de um médico, você pode não dar a esse médico pistas, sinais seguros para que ele tome uma decisão. Você não tem, né, aqueles sintomas que são facilmente identificados pelo médico como o determinante da doença. Então você não tem mais aquilo, então fica difícil. Então o diagnóstico clínico é mais difícil, é mais um diagnóstico laboratorial, tá? Então vamos lá, sintomatologia clínica, e existe um equilíbrio, né, relativo entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Equilíbrio relativo, né? Porque significa que se ele entrou na fase crônica, ele venceu a fase aguda, onde houve um embate entre o seu sistema imunológico e o parasito.
Então ele venceu a fase crônica, significa o seu sistema imunológico já causou uma seleção natural nos primeiros parasitos. Porque o fato de você ficar doente depende de um fator muito importante na parasitologia, que é a carga parasitária, uma delas. Ou seja, a quantidade de parasitos que você adquiriu. Muitos desses parasitos serão neutralizados ou mortos pelo seu sistema imunológico. Depois vão sobrar outros. Esses outros já passaram pela primeira fase, que é seletiva. Então, é daí que vem essa situação de você considerar um certo equilíbrio, tá? Um certo equilíbrio, tá? Entre o hospedeiro e o agente infeccioso. O número de parasitas mantém uma certa constância. Por exemplo, na fase aguda você tem um monte de parasita. No final da fase aguda você tem um pouco só. Esse pouco, se entrar na fase crônica, ele vai se manter constante. Daí, mais uma vez, a ideia de equilíbrio, tá? É importante dizer que o equilíbrio pode ser rompido, mas rompido a favor tanto do hospedeiro como a favor do parasito, tá? Então pode sim, o hospedeiro pode superar o parasito e eliminá-lo de vez, ou o parasito pode sair de uma situação onde ele está acomodado e começar a se reproduzir intensamente e prejudicar o hospedeiro, desculpe. Então isso aí, essa fase crônica e a fase aguda, você tem, por exemplo, na sífilis, que é bactéria, tá? Que na fase aguda você tem o cancro, né? Que é o cancro duro, que é o sinal da sífilis. Se você não cuida, ela entra na fase crônica, que é mais difícil de cuidar, tá? Que pode matar a pessoa. Aí você tem, por exemplo, a doença de Chagas, que tem o tripanossoma, que no caso, na fase aguda, você tem uma inflamação local, onde você tem a picada do barbeiro, então você tem a febre, você tem a dor, você tem o inchaço, a vermelhidão, tá? Aquele que a gente chama de infartamento ganglionar satélite. A inflamação é nos gânglios linfáticos ao redor da picada do barbeiro, da infestação, porque necessariamente o barbeiro não coloca o protozoário dentro de você pela picada, mas sim pelas fezes. Então depende do lugar onde as fezes foram colocadas dentro da mucosa e assim por diante. Tá legal, gente? Bom, para não me estender muito, eu vou encerrar por aqui. Se você gostou, compartilhe, tá? Eu volto para mais assunto de parasitologia. Um abraço e tchau!